Boa noite. Uma alegria estar mais uma vez aqui, neste santo púlpito, para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Confesso que já estava com um pouquinho de saudade da cara bonita de vocês, mas enfim, uma alegria estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, a vida modelada pelo Evangelho, como Jesus viveria a sua vida. Hoje eu quero falar sobre o preço do divórcio. É o tema que me foi proposto nessa noite. Antes de lermos o texto, vamos orar, irmãos? Senhor, a minha oração, em nome de Jesus, é que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite sobre um tema tão difícil, Senhor. Falar sobre o divórcio, algo que tem produzido tristeza, dor, sofrimento, Senhor, que tem deixado marcas profundas na vida daqueles que passaram por isso. Por isso a minha oração é que Teu Santo Espírito, pela Tua palavra, produza uma mensagem que nos fortaleça, nos abençoe, mas também nos conforte, nos console, nos acolha, Senhor. Que o Senhor mesmo fale ao coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Falar sobre o divórcio são temas que nós gostaríamos de não falar. Se não fosse esse estudo sistemático de Mateus, eu como presbítero falaria assim ao nosso pastor: dá para pular, né? Outro dia a gente fala sobre isso. Essa é a riqueza do ensino sistemático da Bíblia. Temos que enfrentar todos os temas. Todos os temas. Mas o sentimento do meu coração é um sentimento de cuidado, de temor com relação a este tema. Porque às vezes é muito simples. Nós não consigo achar um sinônimo aqui. A gente vomitar um monte de conteúdos e pronto. Não. Se John Stott, comentando esse texto, ele diz que ele preferia não comentá-lo, quanto mais eu. Mas, enfim, é um tema que nós precisamos enfrentar. Porque, com certeza, a vida modelada pelo Evangelho tem algo a nos ensinar sobre esta temática. 2 versículos apenas hoje para a nossa reflexão. Mateus capítulo 5, versículos 31 a 32. O texto que iremos ler é da Nova Versão Internacional. Prestem bastante atenção. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Por que Jesus
fala sobre o divórcio. Jesus está tratando sobre as percepções, as leituras, as interpretações equivocadas dos fariseus e dos mestres da lei acerca da aplicação dos mandamentos. Nós conversamos sobre a ira, domingo passado sobre o adultério, mas ele não vai tratar disso agora, porque a questão do divórcio não é um mandamento. O casamento não é um mandamento. O casamento, para nós também, ele não é um sacramento. A Igreja Católica Apostólica Romana que tem o casamento como um sacramento. Nós não. Mas nós percebemos aqui um princípio moral, um fundamento moral, algo que tem a ver com a nossa maneira de viver enquanto discípulos. Por isso que Jesus trata do divórcio, por causa da importância que Deus dá ao casamento. A importância que Deus dá para o casamento. Foi dito, aquele que divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Então, por que Jesus fala sobre o divórcio? Por causa do valor que o casamento tem para Deus. Por causa do valor que o casamento tem para Deus. Relembrando Gênesis 2:18, então o Senhor Deus declarou. O que o Senhor declarou? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, o valor que o Senhor dá para o casamento, porque quando ele percebe que a solidão do homem não produziria contentamento, plenitude, felicidade, o que ele faz? O que o Senhor pensa na sua economia e na sua percepção criadora? O que o Senhor pensa? Que o Senhor precisava fazer o quê? A joia da coroa. Não é assim, irmãs queridas? A última coisa que o Senhor fez de maneira criadora foi o quê? Falhei o quê? Uma auxiliadora, uma mulher, uma companheira. No mesmo nível. Uma pessoa igual. Mas uma pessoa que iria acompanhar o homem. Ser com ele um. E o texto de Gênesis 24 vai falar sobre isso também, né? Por isso, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O casamento é um princípio bíblico, muito caro para o Senhor e muito caro para Jesus. É muito importante para Deus o casamento. É por isso que quando o casamento não está sendo tratado de maneira adequada, como era nos dias de Jesus, Jesus levanta essa questão. Então Jesus fala do divórcio por causa do valor do casamento. Deus fez o casamento para que o homem fosse o quê? Pleno. Deus fez o casamento para a nossa felicidade. Tirando as exceções, todos nós precisamos o quê? De alguém. Todos nós precisamos de uma pessoa para nos tornarmos o quê? Um. Pense em vocês que são casados há 5, 10, 15, 20, 30, aqui na igreja 50, um pouquinho mais. Pense como seria a vida sem a sua companheira, o seu companheiro. A Luciane vai fazer exames, que nem agora o pedido de oração, vai fazer exames, uma pequena intervenção cirúrgica. Eu já fico adoentado, já fico mal. Passa na minha cabeça, o meu amor não está bem. E já começo a conjecturar. O que será de mim sem a Luciane? Sou egoísta, já falei isso um monte de vezes aqui. Não consigo viver sem Dona Luciane. Não sei. E tem mais, eu sei que vocês podem pensar isso, estão cobertos de razão. Quem que vai me aguentar se não for ela? Passa pela cabeça dos irmãos. Porque Gustavo sempre fala assim, quando ele quer me admoestar. Lembra, Sebastião, a Luciane acha você uma belezinha. Então, o valor que nós temos
que nós damos para o casamento, nós que somos casados, a importância disso para a nossa vida, é algo que reflete o sentimento de Deus. A importância que Deus dá para o casamento. E claro que produz tristeza para nós, e produz tristeza para o coração de Deus, a banalização do casamento hoje. O que acontece hoje, acontecia nos dias de Cristo, e também acontecia nos dias de Moisés. Então, por causa da banalização do divórcio, por qualquer razão, o homem poderia divorciar-se de sua esposa. Um entendimento errado da lei mosaica. Nós podemos ter um entendimento errado dessa questão. Moisés, então, ele valida o divórcio? Não. Não é esse o entendimento que temos que ter. E Jesus aqui está olhando para Deuteronômio capítulo 24, sobre a questão do divórcio. Não, é porque nos dias de Moisés a coisa estava desandada. Desandada por qualquer motivo, o homem fazia o quê? Sempre o homem. Fazia o quê? Rejeitava a sua esposa. E Moisés fala assim, stop, please. Vamos normalizar isso, vamos dificultar isso. Por isso, a concessão que a lei mosaica dá para o divórcio. E nos dias de Jesus, a gente percebe a mesma coisa, uma banalização. Por qualquer razão, era razão para que o homem repudiasse, o homem deixasse, o homem se separasse, o homem se divorciasse da sua esposa. Qualquer razão. É a vibe dos nossos dias. Por que as pessoas se separam hoje? Infidelidade. E qual que é a outra? A segunda no hit parade das razões. A famosa, qual é? A incompatibilidade de gênios. Irmãos, look at me and pay attention, please. Olhem para mim, prestem atenção. Incompatibilidade de gênios, cabe o quê? Cabe o quê? O Julião já meneou a cabeça, cabe o quê? Tudo. Cabe tudo. Não é assim ou não? O que não cabe? Olhe, deixei de gostar. Acabou o amor. Acabou a paixão. Daí vem aquela máxima, né? Quando eu ouço essas, eu passo até mal. Eu preciso respirar. O caboclo olha para você e fala assim, mas eu tenho direito do quê? Eu tenho direito de ser feliz. A nossa felicidade depende da infelicidade de outro? Não. Então, a banalização do divórcio. Por isso que Jesus vai tratar dessa temática. E nos seus dias, a mesma coisa. Nos dias de Jesus. Por qualquer coisa. E terceiro, por causa das consequências do divórcio. O preço do divórcio é tão alto que deixa marcas aqui, professores de português, um capricho meu aqui. Marcas o quê? Indeléveis em todos os envolvidos. Marcas indeléveis. Olha que coisa linda, né? Aprendi com o Gustavo semana passada. Que não pode mudar. Ficam marcadas para sempre. Parece uma palavra bonita, né? Então, isto é o quê? Sofrimento. O preço do divórcio é o quê? Sofrimento. Sofrimento para todos os que estão envolvidos. Todos. Todos. Então, por isso que Jesus, principalmente nos dias de Jesus, quem sofria muito com o divórcio? Quem? A mulher. A mulher era a oprimida. De fato, nos dias de Jesus, a mulher era o sexo frágil. Hoje não mais, tá? Irmãos queridos, hoje dá quase para dizer que nós somos o sexo frágil, viu? Quase. Quase. Mas por causa disso, a situação da mulher dos dias de Jesus, o abandono, estar à sua própria sorte, e frequentemente, qual era o fim de uma mulher divorciada? De uma mulher repudiada? O que lhe restava fazer para ganhar o pão de cada dia era a prostituição. A prostituição. Por isso que o divórcio, de certa forma, vem para protegê-la. A carta de divórcio,
para que ela pudesse casar-se novamente, para que ela voltasse a ter um mínimo de dignidade. Mas a consequência do divórcio é sofrimento. Sofrimento. Em nossos dias hoje, a criançada, irmãos, os adolescentes, quem tem filho adolescente, quem já teve, sabe. Eles precisam de uma desculpa para tudo. Sou pai de adolescentes. Eles precisam do quê? Desculpa. Então, o pai se divorcia, os pais se divorciam, o que acontece? Já tem uma desculpa para o resto da vida. Estou garantido. Estou com um passe livre para não dar certo. Ou não é assim? Esses dias a minha filha Caroline falou para mim, eu não arrumo um namorado e a culpa é sua. Eu falei, minha culpa, é sua sim. Porque só pode ser da igreja, porque não sei o quê. Eu falei, filha, você está solteira por opção. Ela olhou para mim, mas por que por opção? Dos meninos, claro. Ou não é isso? Agora, que culpa o papai tem? Não, por culpa sua. Não sobra nem para a Luciane nessa hora, é só para mim. Ela acha que eu vou fazer um exame teológico no candidato. Não sei por que acharam graça, né? Não é assim, irmãos. Mas os filhos sofrem, se aproveitam. A sociedade sofre com os divórcios. A fragilização da família traz consequências, sim, para a sociedade. Traz consequências para o país. Traz consequências. Parece que não, mas traz consequências. Nós vivemos num país chamado o quê? Brasil. A gente fala baixo de vez em quando, né? Mas a gente mora num país chamado Brasil. Como nós precisamos dos jovens e dos adolescentes. Nós temos um país para construir. Agora, uma geração toda fragilizada vai produzir o quê? Toda quebrada vai produzir o quê? Esses dias eu estava batendo um papo com a Carol e uns amigos dela, tentando, né? A gente tenta, irmãos, a gente tenta. Falei, vocês são privilegiados, uma boa faculdade, os pais deram uma boa estrutura, vocês têm que dar uma contrapartida para a nação. Olharam para mim com cara de árvore, não estou entendendo. Eu falo, claro que está entendendo. Vocês são responsáveis pela nação, pelo país, uma geração de gente inteligente, mas não querem. Porque o DNA do egoísmo, do individualismo está ali, gritando. Mas são marcas, sim, do divórcio. E tem os aspectos financeiros, eu não preciso nem falar disso. Nem quero. Qual é a dinâmica do divórcio? Jesus, em Mateus 5, apresenta um pano de fundo, uma dinâmica para que isso aconteça. A ira no relacionamento conjugal. Jesus fala da ira. Não matarás, eu porém vos digo, se você odiar, se você se irar, no seu coração você já fez isso. Nos relacionamentos interpessoais. Imagine a ira, meus irmãos, no relacionamento conjugal. A ira causa ruptura nos relacionamentos e é o primeiro passo na direção do divórcio. É o distanciamento entre os cônjuges. Por isso que a gente tem que falar quando a esposa está brava. Não se põe o sol sobre a vossa ira. É versículo que a Luciane sabe de cor. Salmo 23, João 3,16 e esse. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira provoca o quê então? Ruptura. Distanciamento. Depois de um tempo, duas pessoas o quê? Estranhas. Estranhas vivendo sob o mesmo teto. Pessoas que já nem se conhecem. Porque a ira produziu o quê? Feridas, traumas, distanciamento. E as pessoas vão cada dia mais se afastando. Tem um filminho legal com o Robert De Niro. É o Robert De Niro, que ele casado há muito tempo com a esposa. E eles tinham se afastado. E eles procuram como é que chama isso aí? Terapeuta de casal, um terapeuta de casal. E o terapeuta fala assim, vocês precisam se reaproximar.
já estavam numa idade madura, um casal já de meia idade para frente, o filme narra a história. E é engraçado que o terapeuta pede numa sessão para eles se abraçarem. É cômico a cena. Eles não conseguem se abraçar, porque o distanciamento já foi como? Então, a dinâmica do divórcio é a ira produzindo distanciamento, ruptura. E o apóstolo Paulo fala que a gente não pode desgrudar da esposa e nem a esposa desgrudar do marido por razão nenhuma. 1 Coríntios capítulo 7, leiam lá. É um texto que as irmãs têm que saber de cor também. Porque Paulo fala que o corpo do marido não pertence mais a ele, mas pertence a quem? A esposa. E o corpo da esposa não pertence mais a ela, mas pertence ao marido. E a abstinência sexual, diz o apóstolo Paulo, é por uma razão só justificável. Qual é? Vocês se recordam, irmãs queridas? Jejum e oração, mas com mútuo consentimento. Se só você quiser orar, não rola. Tem que ser os dois. Os dois. Os irmãos sorriram, não sei porquê, viu? Ruptura no relacionamento, o pastor falou domingo passado sobre a luxúria. O distanciamento causado pela ira produz o quê? Um terreno fértil para os pecados sexuais. Inclusive o quê? O adultério. Já não tem mais vida marital, já não tem mais relacionamento, já não tem mais intimidade, não tem conjugalidade. Daí sobra o quê para o caboclo? O que sobra? Quem nunca ouviu uma notícia triste dessa? Sobra o quê para o cara? Pornografia. Pornografia. Luxúria. Pornografia. E da pornografia para o adultério, o pecado que eu estou fazendo sozinho, vou parar de pecar de maneira solitária e vou pecar de maneira mais plena. Mas é isso, então essa é a dinâmica do divórcio. Jesus trabalhou sobre a questão da ira, distanciamento, ruptura, entra a luxúria, os pecados sexuais, daí para o adultério, eu não vou dar um pulinho aqui, porque senão eu caio, mas é o quê? Facinho. Por isso que nós, meninos, olhem para mim agora, meus irmãos queridos, em nome de Jesus, temos que cuidar dos nossos olhos. Porque aquilo que nós olhamos enquanto homens não passa pelo cérebro. Não, irmãos, não passam. Às vezes não passa nem pelo coração. É canal direto. Então, cuidado com os nossos olhos. Para que a gente não possa cair no pecado da luxúria. Como é difícil confessar a mesma confissão de Jó, né, para nós meninos, né? Fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar para nenhuma mulher com desejo. Fiz um pacto o quê? Com os meus olhos. A hora que a gente vê, irmãos, já foi. Então essa é a dinâmica do divórcio. A ira, a luxúria, segundo Mateus capítulo 5. O divórcio na perspectiva de Jesus. Mas se eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério, a concessão do divórcio para Jesus é apenas em casos excepcionais. Nos dias dele estava como? Banalizado. Como está banalizado nos nossos dias. Mas a concessão do divórcio para Jesus é apenas em quais casos? Em casos excepcionais. Jesus respondeu, Moisés lhes permitiu, Mateus 19, 8. Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa do quê? Da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Então, por causa da dureza do coração do homem, que Moisés abre a exceção para que o homem pudesse divorciar-se da sua esposa por questões de imoralidade sexual, não de adultério. Porque nos dias de Moisés, o adultério era resolvido de que forma? Simples. Simples. Morte por apedrejamento. Uma palavrinha de Dallas Willard para nós. Quando Jesus
aborda a questão da retidão das pessoas com respeito ao divórcio, ele não o proíbe totalmente. Mas deixa claro que essa solução jamais foi o intento de Deus para o homem e a mulher unidos por matrimônio. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e ambos serão uma só carne. Os dois devem se tornar uma só carne, uma unidade natural, edificando uma única vida. E essa unidade, portanto, não poderia jamais perder ou substituir um dos membros e ainda assim permanecer sã. Então, o casamento no projeto de Deus era algo até que a morte nos... Porque já não somos dois, somos um. E Paulo fala que isso é um mistério, uma só carne. Uma só carne. É difícil nós entendermos isso, porque nos nossos dias os relacionamentos eles se fundamentam em competição. Casais competem. E a realidade do casamento é um relacionamento de cooperação. Quem já viu casais disputando as coisas? Quem sabe mais? Nós tínhamos um casal de amigo nosso, não posso falar que alguns conhecem aqui, disputavam para saber, deve ser o caso do Tiago e da Alessandra, né? Quem sabe mais português. Era o caso desse casal. Não. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Não é o caso aqui. Não se aplica. Porque Machado de Assis, em tal obra, cita diferente. Era assim o nível da conversa. Graças a Deus. Que bom. Mas as disputas no relacionamento. Casais que se separam porque o outro não o acompanhou. Já viram isso? O outro ficou para trás. Se nós somos o quê? Uma só carne. Uma só carne. Se o casal faz uma opção da esposa não trabalhar e do marido trabalhar, uma parte do todo está fazendo o quê? Trabalhando. E a outra parte do todo está fazendo o quê? Cuidando das coisas da casa. No ministério, por exemplo, pastores, presbíteros, diáconos, como nós podemos exercer plenamente o nosso ministério sem as nossas senhoras, sem as nossas esposas? Como? Porque, exemplo. Presbítero Sebastião vai pregar para o mundo, irmãos, lá em casa. Para o mundo. Porque eu vou pregar. O que, aliás, hoje é uma exceção. Ela queria macarronada. Hoje tive que parar o final do sermão, porque tinha que fazer macarronada, mas foi uma exceção. Hoje ela pediu com jeitinho. Mas a parte que está preparando as coisas da igreja, a outra parte está cuidando da dinâmica da vida. Porque somos o quê? Um. Eu me recordo quando decidimos que eu fizesse MBA em São Paulo, por causa do trabalho, eu só fiz porque a Luciane ficava aqui, cuidando do trabalho. Então, quando eu estava em São Paulo, a parte Sebastião estudando, a parte Luciane estava fazendo o quê? Pagando as contas, porque senão dava para fazer MBA em São Paulo. Agora, imagine o bacana falar, fiz MBA e você? Ela fala para mim, e eu estava pagando as contas. Então, os marido e mulher se tornando o quê? Uma só carne. Num ambiente de competição, não. Num ambiente de cooperação. Papéis distintos de uma só carne. O divórcio na perspectiva de Jesus, Jesus reafirma o caráter divino do casamento. Assim, já não são dois, mas sim uma só carne. Daí a afirmação de Jesus. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Porque Deus uniu. Quem uniu? Deus. O apóstolo Paulo fala, inclusive, casais que não são cristãos. Um se converte. O que faz? Separa? Não. A parte que é fiel a Deus, ela vai fazer o quê? Abençoar aquela parte que não é.
ponto, nem isso justifica. Nem isso justifica. Mas os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, ninguém separe. E agora, o que eu vou levar para casa? Qual é a concessão que Jesus faz para o divórcio? Claro que o adultério, as relações sexuais ilícitas, claro que eu não abordei questões que fogem do nosso arraial, né? Mulheres espancadas, mulheres violentadas, não é a nossa realidade. Isso não é caso de reflexão teológica, isso é caso do quê? De polícia. E também, se o outro não quiser mais, o que a gente vai fazer? É a brincadeira que eu faço sempre com vocês. Luciane acordou, deu uma cisma, não gosta mais de japonês. Vocês já imaginaram? Ela olha para mim e fala, não curto japonês. Eu falo, viu? Não vou fazer igual o coreano, aquela cirurgia de arredondar o olho. Não vou fazer. O que pode fazer? Não tem o que fazer. Mas tirando esses casos excepcionais, o Senhor não aprova o divórcio. Mas o que eu quero levar, que vocês levem para casa? Vamos ler juntos? Vamos lá? Devemos cuidar diligentemente dos nossos casamentos e entender o divórcio como uma triste excepcionalidade. Devemos cuidar dos nossos casamentos, cuidar dos nossos relacionamentos de uma forma diligente e de uma forma inteligente. Inteligente, entendendo que o divórcio, à luz da palavra de Deus, é uma excepcionalidade. Presbítero Sebastião, e o adultério? Valida o divórcio? Se a parte, a minha experiência, se a parte que foi traída conseguir exercer o perdão, claro que é possível superar uma traição, claro que é. Claro que é. Claro que é. O Senhor sempre nos dá a possibilidade do recomeço. Aliás, eu sempre falo com a Luciana nas nossas análises da vida, né? Que eu conheço 2 casos assim. Uma senhora não aceitou a traição do marido, não quis perdoá-lo, separou. A outra senhorinha aguentou o tranco. Por que será que é sempre os meninos que fazem isso, né? Mas vamos lá. A outra senhorinha aguentou, entendeu, cuidou, perdoou. Hoje, olhando a vida desses 2 casais que já estão perando os 75 anos, o que se separou, a mulher não está legal. Mas a senhora que conseguiu vencer o trauma do adultério, hoje eles estão bem. Estão bem. Então, cada caso é um caso. Mas o que fica para nós é isso. Que o Senhor trata o divórcio como uma excepcionalidade. Uma excepcionalidade para esses casos específicos que nós falamos, mas que a sacada mesmo é a gente cuidar do nosso casamento, cuidar do nosso cônjuge, entender a dinâmica da vida, entender que estamos envelhecendo, todos, porque o bacana, irmãos, para mim encerrar minha fala, já falei muito hoje, o bonito acha que só a esposa fica velha, né? Não é assim? O homem tem uma percepção distorcida da realidade. Os homens têm. Esses dias um cara falou, minha esposa está ficando velha. Eu olhei para ele, irmãos, e não pude falar. O cara estava um caco, moído, destruído, quebrado. Eu falei, eu acho que a vida foi dura para os dois, né? Mas eu não podia falar, irmãos. Não podia, eu quis falar. Vocês sabem, vocês me conhecem, vocês sabem que é difícil para mim não falar. Eu sei que é difícil, mas enfim, era isso, irmãos. Um tema difícil, que o Senhor Jesus possa falar ao coração de vocês por essa exposição, que a gente possa alinhar as nossas ideias, refletir sobre os nossos relacionamentos, pensar no cuidado que temos tido com o nosso cônjuge, a importância, e aquilo que o Senhor falou de maneira muito clara para mim no encontro de casais, a importância de nós testemunharmos enquanto família. Testemunharmos. A palavra do profeta Isaías, né? Que a sua posteridade seja conhecida entre as nações, porque todos quantos virem, os reconheçam como família bendita do Senhor. Que seja assim em nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.